Tá difícil, irmão vascaíno. Muito difícil. Alguns jogos finalizados nesse domingo. O Vasco da Gama cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro terá sequência com mais 2 jogos hoje que a gente vai ter que ficar secando para o Vasco não entrar na zona do rebaixamento. E a gente vai cobrar essa diretoria de merda, como a gente está fazendo, vídeo após vídeo, live após live. Porque ao ver os outros times jogar e ao fazer um comparativo com o Vasco da Gama, o Vasco apresenta um dos piores futebol do Brasil. E se algumas medidas não forem tomadas por essa diretoria de merda, chegou a hora de ter uma intervenção dentro do Vasco da Gama, a gente vai jogar a Série B pela 6ª vez. E não pense você que é charminho, sensacionalismo ou pessimismo. É a repetição de um filme que você, torcedor cruzmaltino, já deveria estar acostumado porque assistiu por 5 ocasiões. Eu peço a você, torcedor de bem, vascaíno, para se inscrever nesse canal. Porque o que diferencia? Que aqui é sem maquiagem, aqui é sem sacanagem, aqui é sem passação de pano, aqui é sem financiar essa diretoria de merda. Perfeito? Então coloca atenção aí. Para você sentir como que estão as coisas. Vamos passar para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco com um jogo a mais. Então vamos colocar aqui todos os jogos que tivemos até aqui. Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Os últimos 50 clássicos, o Vasco só venceu 11 de 50. A vergonha. São Paulo derrotado para cima do Mirassol. 2-0 no Morumbi. O Galo empatando com a equipe do Corinthians. 0-0. Pela parte da manhã, hoje, o Grêmio venceu e passou o Vasco da Gama. Bahia. Palmeiras perde para o Flamengo. A gente vendo o nosso rival aí, vai brigar por título esse ano. E a sacanagem, a putaria dentro do nosso clube continuando. O Sport empata com a equipe do Internacional de Porto Alegre. Isso mesmo. Até o Sport está apresentando futebol melhor do que o do Vasco. Está dando azar. E a gente ainda terá hoje o Vitória jogando contra o Santos e o Fortaleza jogando contra o Cruzeiro. Amanhã a gente tem Red Bull Bragantino contra o Juventude e o Botafogo contra a equipe do Ceará. Amigo, quero chamar a sua atenção, porque o Vitória, que ainda vai jogar, é o 17º. A equipe do Fortaleza é o 16º. O Juventude, que jogará amanhã, é o 18º. Olha que ponto que chegou o Vasco da Gama. A gente tendo que torcer para o Santos derrotar o Vitória, para o Cruzeiro ganhar do Fortaleza e o Red Bull Bragantino venceu o Juventude. É muita humilhação. Hoje, no pós-jogo, hoje, quando a gente for fazer a nossa live das 21h30, o Vasco poderá estar na zona do rebaixamento se, porventura, a equipe do Fortaleza empatar com o Cruzeiro e se, porventura, o Vitória vencer o Santos. Algumas medidas têm que ser tomadas nesse departamento de futebol do Vasco. Precisa acabar com o amadorismo. Hoje eu pergunto, cadê os vagabundos, jornalistas, os youtubers,
que estão cravando aí jogadores de seleção. Vamos para 7 dias, meu irmão, onde o transfer ban ainda não foi pago, não foi resolvida a situação lá na FIFA. E o Vasco carente de reforços. Não é normal uma diretoria mandar embora o diretor executivo e o Vasco da Gama, quase depois de um mês, não ter contratado ainda o diretor executivo, e fica essa lacração. E o Vasco vai jogar contra o Red Bull Bragantino, porque eu não estou nem pensando mais em Sul-Americana, irmão. Foda-se o jogo do Melgar. Estou pensando no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, o Vasco todo desfalcado. Um monte de jogador aí suspenso. E o Fernando Diniz, ele simplesmente, sem confiar nos jogadores que ele tem no banco de reserva. Seu Pedro Paulo, que planejamento de merda, hein? Aonde que tu jogou o Vasco? Mas calma, Laureano, temos que apoiar. Irmão, toma vergonha na sua cara, você que pensa desse jeito. Já vamos para a 11ª rodada. Daqui a pouco acaba o primeiro turno. Será se você não recorda dos 5 rebaixamentos, que era o mesmo discurso? Vamos apoiar. Deixa trabalhar. E de tanto deixar vagabundo, pilantra trabalhar, o Vasco está nessa situação. Situação delicadíssima no campeonato. Que eu já disse aqui, se não houver uma intervenção em cima desse rapaz que está brincando de presidir o Vasco, o amiguinho dele pediu demissão, ele está segurando o amiguinho, eu não sei por que ele está segurando o amiguinho, o que tem por detrás disso. Enquanto não tiver profissionalismo, a gente vai ficar nessa situação. Aí, Laureano, te cancelei, os teus vídeos estão chatos. Tá todo mundo aí falando de reforço, vem os 5, vem 10. Porra, caralho. Não, aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Estamos com transfer ban, sem diretor executivo para contratar, e só vamos poder trazer jogador em julho. Parabéns, hein, Pedro Paulo? Eu preciso colocar aqui. Melhor colocar, né? Porque tem uns que passam pano. Por enquanto, tá? Por enquanto, é o 15º colocado do campeonato. Certo? Vasco, 10 jogos, perdeu 6, e esse, segundo o presidente Fanfarrão, o escolhido de Deus, a gente está entre os 8 primeiros do Brasil. Parabéns você que passa pano, que apoia isso aí. Vamos ver aonde que vai dar. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!